Olha só o capítulo 5 de Gênesis. À primeira vista, parece só uma lista de nomes, idades e mortes, né? Uma coisa meio seca. Mas e se essa lista guardasse uma das histórias mais importantes sobre promessa e mortalidade de todo o Antigo Testamento? Vamos descobrir juntos? A pergunta que fica é: por que uma simples lista de nomes seria tão importante assim? Bom, a resposta revela uma baita história. Uma história sobre promessa, sobre mortalidade e o mais incrível, sobre uma esperança que surge do nada, sabe? Que desafia tudo o que se espera. Então, bora mergulhar nisso. Ok, então aqui está o nosso mapa, digamos assim. São 10 gerações. A gente vai de Adão até Noé, o cara que construiu a arca. Tudo começa com Sete, né? O filho que veio no lugar de Abel. E a partir dele, a gente vai traçando essa linhagem um por um até chegar em Noé. A primeira coisa que, assim, salta aos olhos quando a gente lê essa lista são as idades. E não é que elas são só longas, não. Elas são, nossa, quase inacreditáveis pra gente hoje em dia. E o texto já começa com tudo, falando que Adão, o primeiro homem, viveu, pasmem, 930 anos. Pensa só, isso já estabelece um padrão de vida tão longo que parece coisa de ficção científica, né? Mas o recorde absoluto mesmo, esse vai para um descendente dele, Metusalém. O cara viveu impressionantes 969 anos. É sério, ninguém em toda a narrativa bíblica viveu mais que ele. A grande questão é, por quê? Então, como é que isso era possível? Bom, existem várias teorias, né? Alguns falam que o ambiente antes do dilúvio era super puro, outros já apontam para a genética, que ainda não estava tão degradada, digamos assim, mas talvez o ponto mais importante de tudo seja simbólico. Pensa comigo, essas vidas super longas mostram que a promessa de Deus, aquela feita lá no comecinho, estava sendo guardada, preservada com muito cuidado, de geração em geração, como se fosse um elo que não se quebra, sabe? Só que, apesar dessas vidas longuíssimas, tem um refrão que se repete o tempo todo no capítulo. E é um refrão meio sombrio. É como uma batida, um ritmo, que fica ali nos lembrando de uma verdade que, infelizmente, entrou no mundo e não tinha como escapar. Tudo isso volta para aquele aviso lá no começo. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. A consequência da queda não foi esquecida de jeito nenhum. Pelo contrário, ela vira a própria pulsação, o ritmo dessa lista de nomes. E aí o padrão começa. O texto vai lá, conta da vida da pessoa, da família, dos filhos e filhas. Mas toda a história termina exatamente do mesmo jeito. A morte chegou no mundo e o ritmo dela parece implacável. Passa uma geração, passa outra, a vida continua, claro, mas a sombra da morte está sempre ali, pairando sobre todo mundo. A frase "e morreu" fica ecoando, sabe? Como se fosse um sino fúnebre mesmo, um lembrete constante daquela consequência. Esse ciclo de vida e morte parece ser a regra, né? A regra universal, sem escapatória. Mas é bem aí, quando a gente já se acostumou com esse ritmo pesado, sombrio, que a história dá uma virada e quebra totalmente o padrão. E é uma virada chocante. Bem no meio dessa lista, dessa sequência, meio para baixo, um nome brilha diferente. Enoque. Ele é o cara que quebrou a regra. E a frase sobre ele é impressionante. Presta atenção. Cadê aquele refrão que a gente estava ouvindo? Não tá lá. Não diz "e morreu", diz que ele já não era. Simples assim. Deus o tomou para si. Enoque não passou pela morte. Mas o que quer dizer andar com Deus? O texto dá a entender que não era um passeio de vez em quando, sabe? Era um estilo de vida. Era uma comunhão de verdade, profunda, constante com o Criador. E isso era ainda mais impressionante num mundo que estava ficando cada vez mais corrompido. A história de Enoque é como uma faísca de esperança no meio da escuridão, entende? É a primeira dica de que a morte, mesmo sendo real, não tem a palavra final. Pelo menos não para quem vive em comunhão com Deus. Mas a lista não para em Enoque, nessa exceção. Ela continua, ela avança em direção a um destino final que vai ser um ponto de virada gigantesco na história da humanidade. E o nome do homem que fecha essa lista já é por si só uma promessa: Noé. O nome dele significa descanso ou consolo, e era exatamente disso que a humanidade estava precisando desesperadamente. O pai dele, Lameque, até profetizou sobre isso quando ele nasceu.
Existia uma esperança muito grande de que Noé ia trazer um alívio, sabe? Um alívio do trabalho pesado, do sofrimento de um mundo que tinha sido amaldiçoado. Ele era o ponto final, o ápice dessa linhagem. E seria através dele que a humanidade teria um novo começo. Dos filhos dele, Sem, Cã e Jafé, o mundo todo seria repovoado depois do grande dilúvio. Isso conecta essa primeira era da história com a próxima. Mas bom, isso já é assunto para outra conversa. Então, no final das contas, uma genealogia que parecia ser só uma lista de nomes acaba se mostrando uma narrativa super poderosa. Ela mostra pra gente o ritmo implacável da morte, sim, mas também uma brecha de esperança que vem pela fé. Prova que uma promessa divina pode sim ser guardada através do tempo. Isso deixa a gente com uma pergunta, né? O que mais uma simples lista pode nos ensinar sobre fidelidade e sobre persistência ao longo da história?